queridos, como vocês estão? Estão todos bem? Todos em paz e com saúde? Graças a Deus, certo? Então, vamos dar início à nossa aulinha de história de hoje, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre a comunicação. Então, peguem aí a apostila de história e abram na página 27 para vocês acompanharem aí a leitura, tá certo? Então, vamos lá. A comunicação é uma necessidade básica para todos nós. Para sabermos o que acontece no mundo, para nos divertirmos, usamos os meios de comunicação. Esta pode ser realizada de diversas maneiras, através da fala, da imagem, da escrita e do som, tá certo? Então, para nos comunicarmos com outras pessoas, nós precisamos utilizar os meios de comunicação. Esses meios de comunicação, eles podem ser de vários tipos, né? Pode ser o meio de comunicação escrito, pode ser o meio de comunicação falado, pode ser o meio de comunicação através de imagem, através do som, tá certo? Então, vários tipos de meios de comunicação nós podemos estarmos utilizando para nos comunicarmos, certo? Se quisermos enviar uma mensagem usando a escrita, podemos utilizar a carta, o WhatsApp, o e-mail, um telegrama, um memorando, dentre outros tipos de texto, certo? Porém, há alguns anos a internet vem substituindo telegramas e carta pelo e-mail. Então, como a tia falou, existem vários tipos de meios de comunicação e de diversas formas de a gente se comunicar, né? Quando a gente quer se comunicar com uma pessoa através de textos, a gente pode escrever uma carta, pode escrever um telegrama, pode escrever um e-mail, pode escrever através do WhatsApp, né? De textos pelo WhatsApp. Quando a gente quer se comunicar com uma pessoa falando, né? A gente pode utilizar o telefone, pode utilizar o microfone do WhatsApp para mandar um áudio, tá certo? Nós podemos também nos comunicar com as pessoas através da imagem, como é o caso aqui, ó. Nós estamos nos comunicando através da tela do celular, né? Então, através da televisão também, através do computador, tá certo? O rádio também é um meio de comunicação falado, né? Certo? Então, os meios de comunicação, eles são de diversos tipos, né? E nós podemos nos comunicar com eles de diversas maneiras, tá certo? Antigamente, né, alguns anos atrás, a carta, o telegrama, eram meios de comunicação muito utilizados. Porém, com a chegada da internet, né, eles ficaram mais esquecidos. Então, as pessoas hoje em dia costumam mais mandar ou WhatsApp, né, ou e-mail. São os mais utilizados hoje em dia para que as pessoas se comuniquem. É até uma forma mais rápida de se comunicar. Por quê? Porque a carta, ela era muito utilizada, porém, ela não era um meio de comunicação tão rápido, né? Porque, por exemplo, você estava morando aqui em Patos. Você queria se comunicar com uma pessoa que mora lá em São Paulo. Você escrevia sua carta, colocava nos correios, né? E os correios, ele fazia com que a carta chegasse até lá em São Paulo. Mas, para isso, demoraria alguns dias. Então, a carta, ela era um meio de comunicação, mas não tão rápido quanto o e-mail e o WhatsApp. Porque hoje em dia, pelo e-mail, pelo WhatsApp, a gente se comunica no mesmo instante, né? Pelo WhatsApp, a gente se comunica até ao vivo, através de uma chamada de vídeo, tá certo? Então, essa é a diferença entre a carta, o telegrama e os meios de comunicação mais atuais de hoje em dia, que são o WhatsApp, o e-mail e as outras redes sociais que existem. Então, quando a tia fala assim que a gente tem que saber dosar, saber utilizar da maneira correta, é porque, né? Muitas vezes a gente se prende tanto a esses meios de comunicação que a gente esquece, né? Que a gente pode
ter contato com outras pessoas. Por exemplo, às vezes o nosso vizinho é o nosso amigo e ele está morando ali na casa ao lado. Mas ao invés de eu ir lá na casa dele, chamar ele para brincar, ou ir lá na casa dele brincar com ele, o que é que eu faço? A gente fica se comunicando através das redes sociais, né? Então a gente tem que lembrar que a gente tem que ter contato com outras pessoas, que nós temos que conviver com as outras pessoas, porque muitas vezes pessoas, né, passam tanto tempo utilizando desses meios de comunicação que esquece que tem que conviver com outras pessoas. Isso aí é o errado. A gente deve utilizar dos meios de comunicação, mas sabendo utilizar, utilizando da maneira correta, tá certo? Então agora, ó, peguem aí a apostila e respondam a atividade que tem na página 27 e na página 28, que diz assim: primeira questão: quais os meios de comunicação existentes em sua casa? Então, quais são os meios de comunicação que tem aí na sua casa? Você vai escrever. 2. Você fica muito tempo assistindo a televisão ou navegando na internet? Você passa muito tempo? Então, você vai colocar aí. Se sim, se não, por quê, tá certo? 3. Quais programas você mais gosta na TV? E quais sites da internet? Então, quais são os programas na televisão que você mais gosta de assistir? E quais são os sites que você mais utiliza, né? YouTube, quais são aí? Você vai colocar, certo? 4. Você gosta de ler? Que tipo de leitura você prefere? Aí você vai colocar aí se você gosta de ler contos, se você gosta de ler poemas, se você gosta de ler notícias, certo? Você vai colocar o tipo de leitura que você gosta de ler e se você gosta de ler, né? A gente tem que ler, né, gente? Como a tia sempre diz a vocês, quanto mais a gente lê, mais a gente aprende. Tanto melhora o nosso vocabulário, a nossa fala, como melhora a nossa escrita também, tá certo? Quinta questão. Escreva o nome do meio de comunicação que você mais utiliza. Hoje em dia, né, eu acredito que muitas pessoas, o meio de comunicação que estão mais utilizando, seja, né, a internet, seja aí os aparelhos telefônicos, né, celulares, ou notebooks, ou tablets, certo? Então, você vai escrever aí qual é o que você mais utiliza, tá bom? Sexta questão. Encontre no diagrama 10 nomes de meios de comunicação. Então, aqui no caça-palavras, ó, você vai procurar o nome de 10 meios de comunicação que tem aqui, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo! Outra coisa, né, gente? Aqui, quando fala aqui no texto que passar muito tempo, né, em frente aos meios de comunicação pode causar, né, sérios problemas à saúde. Mas como assim, tia? Nesse caso, são aquelas pessoas que passam tanto tempo, por exemplo, jogando videogame, né, nas redes sociais, que eles esquecem de comer, ou então comem demais porque estão ali intertidos e não estão se dando conta o tanto quanto estão comendo, né? E isso aí vai gerando problemas de saúde, como por exemplo a obesidade, que é um problema de saúde, né? Onde você come e engorda bastante, né? E devido ao ganho de peso, pode ser gerado vários outros problemas de saúde, né? Como por exemplo diabetes, pressão alta e outras doenças mais que vêm devido ao problema de obesidade, tá certo? Então, como diz o ditado, né? Tudo demais é veneno. Então, a gente não pode estar, né, esquecendo da gente de viver a nossa vida por conta de um meio de comunicação. Eu sei que é legal você estar jogando seus videogames, né, seus jogos, tá assistindo aos seus vídeos preferidos do YouTube, tá se comunicando com as outras pessoas através das redes sociais. É legal, mas a gente tem que ter um tempo para isso. Não pode passar o dia todo, né, gente? Quando fala nesse caso aqui de causar doenças, são aquelas pessoas que usam
dos meios de comunicação com exagero, tá certo? Até porque, né, hoje em dia, né, no momento em que estamos enfrentando, se não fosse as redes sociais, se não fosse a internet, né, o que seria de nós, né? Graças à internet que nós estamos podendo ter esse contato, né? Podemos estarmos nos comunicando, né? Se não fosse a internet seria bem mais complicado. Mas tudo a gente tem que usar na dose certa, né? Não pode estar usando com exageros, tá certo? Aqui no texto também tem dizendo assim, ó. Outro problema é que por conta desse exagero, algumas crianças perdem o contato com os amigos reais, né? Seus amigos. Deixam de brincar diretamente uma com as outras, não jogam mais bola ou brincam de pega-pega. Abandonam a leitura, tornando-se muito solitárias. Então, muitas vezes, você fica tanto nas redes sociais, fica tanto com seus meios de comunicação, né, como videogame, televisão, tablet e outros mais, que você esquece, né, de si, que você tem amigos reais, que você pode brincar lá fora com seus colegas, né, ou que você pode chamar um coleguinha para brincar na sua casa, tá certo? Então, é perigoso, né? Dependendo da maneira que está sendo usada, a internet ela pode ser perigosa. Não só a internet, né, gente? Quando fala em todos os meios de comunicação em si. Por quê? Se você passa muitas horas na frente de um videogame, também não é bom. Também já está se tornando um exagero, né? Então, a gente deve utilizar os meios de comunicação, sim. Por quê? Porque eles são muito importantes para nós, né? Se não fosse eles, como nós iríamos nos comunicar com pessoas que não estão próximas da gente, né? Mas nós temos que sabermos utilizar desses meios de comunicação. Não podemos utilizarmos deles com exageros, para que esses exageros futuramente não nos tragam problema, né? Como problemas de saúde ou outros problemas mais, né? Então, temos que sabermos cuidar, né? E dosar, utilizá-los sim, mas da maneira correta, tá certo? Então, né, ó, a internet, ela é um meio de comunicação, né? Onde nós podemos nos comunicar ao vivo, né, em tempo real, através dela, mas nós devemos ter muito cuidado com esses meios de comunicação moderna. E por quê? Né? Sabemos que os meios de comunicação, eles são importantes, sem dúvida alguma, né? Todo meio de comunicação, ele é importante. Seja o rádio, seja a televisão, seja a carta, seja o telegrama, seja o WhatsApp, o e-mail, né? Seja as redes sociais como Facebook, Instagram, né? E outras mais que tem, todos são importantes, certo? No entanto, vários especialistas alertam que as crianças cada vez mais dedicam muitas horas do dia apenas à internet. Isso é um problema muito sério, né? Não é porque é um meio de comunicação que a gente tem que passar o dia todo, né? Conectado a ele, tá certo? Em sites de bate-papo e de relacionamento, como o WhatsApp e o Facebook, ou a televisão e ao videogame, né, gente? Então, os meios de comunicação, eles são necessários para que a gente possa nos comunicar, né? Não só com pessoas que às vezes estão próximas, mas também com pessoas que estão distantes, né? Da gente, principalmente aquelas que estão distantes. Mas nós temos que termos cuidado com esses meios de comunicação, principalmente, né, as redes sociais, porque a gente sabe que do jeito que tem pessoas que fazem o bem, mas também tem pessoas que utilizam desses meios para praticar o mal, né? E a gente tem que ter muito cuidado. Outro cuidado que nós devemos ter também é porque muitas vezes nós nos dedicamos tanto
a esses meios de comunicação, passamos tantas horas, tanto tempo, né, conectados a eles, que esquecemos de fazermos outras coisas. Esquecemos que existe outras coisas ao nosso redor, né? E muitas vezes a gente, quando está conectado às redes sociais, principalmente, né? A gente esquece disso. Esquece de ler um livro, esquece de conversar com as pessoas que estão na nossa casa, né? Muitas vezes a gente está ali no celular, se conectando com outras pessoas que estão fora da nossa casa, mas estamos esquecendo de nos conectarmos, de conversarmos, né, com as pessoas que estão dentro da nossa própria casa, né? Muitas vezes a gente se pega duas pessoas da mesma família, um de um lado e o outro do outro com um celular, ao invés dessas pessoas estarem interagindo uma com a outra, não, estão cada uma ali com o seu celular, ou com o seu tablet, ou com o seu notebook, com o seu computador, né? Se conectando com pessoas fora, que estão fora da sua casa e esquecendo de se comunicar com quem está convivendo com você. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso aí, tá certo? Como diz aqui no texto, ó, os efeitos disso são muito graves. Um deles é que nessas atividades as crianças não gastam energia e muitas têm se tornado obesas, o que causa sérios problemas à saúde. É outro probleminha aí, né, que a gente tem em relação a essa questão de passar muitas horas, né, na frente do computador, na frente da televisão, na frente do videogame, né? Por quê? Porque você esquece, como a tia já falou, você esquece que existe um mundo ao seu redor, que existe um mundo lá fora, né? Se dedica tanto, né? Perde tanto tempo utilizando esses meios de comunicação que esquece de aproveitar outras coisas tão legais quanto a gente tem,